Bom, então agora vamos fazer o seguinte, onde que eu posso apagar? Vou fazer o seguinte, manter isso aqui. Eu acho que a gente pode já apagar o lagrangiano, eu acho que a gente já usou o que precisava do lagrangiano. Se precisar, a gente retorna ele, mas não vai precisar, eu acho que agora não. Só depois dos contratermos. Então vamos começar, vamos realimentar essas relações, jogar essas relações na divergência primitivamente divergente. Então vamos primeiro substituir isso aqui. Então esse 2IAA. Então ele vai sair daqui. Então vamos ficar 2, para não perder a ordem, 2F, 2D. Primeiro termo, né? 2IAA. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos manter o 2IAA, vamos manter o IAF aí. Vamos manter o 2IAF, vamos deixar assim, 2IAF, né? E isso aqui não adianta, é melhor, depois pode ser o que a gente pode fazer com ele depois, né? Que eu tenho esse IAF aqui, tá joia. Vamos botar então, depois vamos pegar um IFF, né? A gente tem depois a gente vai substituir, então vou deixar o IAF ali como está esse. Depois a gente vai precisar aqui do 4IFF, né? A gente vai precisar 4IFF. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar 4 aqui, multipliquei por 2 essa relação, multiplico por 2, multiplico por 2, e multiplico por 2. Só para pegar o 4IAFF, né? Então aqui ficou 2IAF. Agora, o 4IFF, vamos substituir por aqui. Esse aqui a gente deixou. E esse aqui agora a gente está substituindo. 4IFF. Então vai ficar 2V. Fizemos esse aqui. Agora vamos pegar esse aqui. IBB. O IBB está aqui, esse 2IBB. Então vai ficar 2IBF. Mais RAPG. Aquele 2 não está dentro da variante, não? Tá sim. 2 ele está certíssimo. Não, está errado aqui. Então está certinho. 2, mais um, menos 1. Então já fizemos esse aqui. Agora vamos fazer esse aqui. Você vai ficar 2IBG. Vou fazer que eu deixei esse aqui. Vou deixar aqui mais 2IBG. E agora vamos pegar esse aqui, 4IGG. Então aqui eu vou fazer uma coisa, vou multiplicar por 2 essa relação, vai ficar 4, 2, 2, 2. Então 4IGG vai ser 2B, AGG, menos 2IBG, mais 2ABG.
chamego o psi. Então, tá, então vamos tirar o i, psi, vamos dividir toda essa relação por 2. Então aqui fica 1, aqui fica meio, aqui fica 1 e aqui fica 1. Então a gente vai ter mais 3 i psi. Então i psi é v psi a mais v psi b. Eu estou só substituindo. Trocando os IAs pelos vértices IAs. O único que eu não substituí foi esse aqui. Eu deixei esse 2 IAF, eu deixei como ele está. E aí, esse aqui eu substituí. Então, esse Mas aqui, por quê? porque eu já usei essa relação aqui. Então, quer dizer, Tá. se eu tivesse 2 IA mais 2 IAF, valeria a pena. Entendi. Né? Mas então, eu deixei ele como está. V psi A mais V psi B. E aí menos 1/2 do epsilon. E aí aqui nós temos menos 4 mais 4. Menos 4V. Agora, o número total de vértices, vou botar assim. Menos 4V. Então, menos 4. Qual é o número total de vértices? É o número total de vértices AAF mais o número total de vértices BDF mais o número total de vértices ABG, mais o número total de vértices psi-A, mais o número total de vértices psi-B. Então, estou pegando, quem é o número total de vértices, né? 4V. V, então, é a soma de todos os vértices. Tá? Todos os vértices do tipo VAAF, mais todos os vértices do tipo VBDF, né? E aí, aqui mais 4. Então vamos começar a ver. Vamos ver o que vai acontecer primeiro com os vértices. Então eu tenho 2AAF aqui, 2AAF aqui. Então dá 4AAF. Não é isso? Depois eu não tenho mais nenhum. É menos 4 AF. E tem esse aqui, exatamente. Então esse aqui, vamos dizer assim, esse vértice aqui cancela com esse e cancela com esse. Vamos ver agora o que acontece com os BBF. Não é a mesma coisa? O BBF tem aqui 2, não é isso? O BBF tem aqui 2. Então dá certo. Então vamos fazer assim para não perder. 2 aqui, 2 aqui. Então fica 2, 2, 4. Então esse aqui desapareceu. Esse. Aqui. Esse aqui. Agora vamos dizer ABG. Então, ABG, a gente tem esse aqui, 1. Tem um embaixo, né? Tem ABG aqui, 2. Tem 2 ABG. 2 ABG aqui, dá 4. 4 ABG menos 4 ABG. Então, esse aqui cancela também. Esse e com esse. Agora nos sobra os vértices fermiônicos. Então, vamos pegar esse aqui, psi, psi-A. Aqui é psi, psi-B. Aqui é 3 psi, psi-A. Então dá 4 psi-A menos 4 psi-A. Então esse cara aqui, esse aqui se cancelou, né? Sim. Esse aqui também está se cancelando, esse aqui também está se cancelando. Cancelou tudo. Agora falta esse aqui. Então voltou o vértice psi-B. Onde é que tem psi-B? Aqui tem 3 aqui. Tem E lá, né? o terceiro dele. Tem aqui, né? 2, Tem sim. tem mais algum? Tem sim ali. Ah, tem aqui. Assim. Então esses aqui se cancelam com esses aqui. Então, os vértices desapareceram. Não sobrou vértice para contar a história. Então, isso está mostrando que a gente já está no caminho da normalizabilidade, pelo menos por Power Count. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, vamos ter o fator quadro, que leva a divergência lá para cima. Divergência da constante cosmológica, a divergência quarta aí.
Depois, nós temos, então, vamos começar a ver o que tem de negativo. Menos IAF. É só isso, porque depois tem um 2 AF menos 2 AF. Do outro então fica menos IAF. Então, exatamente, esse aqui cancela com esse aqui, sobra esse IAF. Aqui eu tenho menos IBG, 2 IBG menos IBG. Então, vai puxando para baixo. Esses propagadores, então, esses propagadores mistos estão puxando para baixo, quer dizer, estão ajudando, né? Quanto mais propagador misto eu tenho, mais convergência eu vou ter. Depois, os Is, né? Depois as linhas, aí sobrou BG também, né? Aí agora só a linha externa, né? Menos as linhas externas de A. Menos 2 de A. Então depois tem que botar os B. Menos linha externa de Psi, B. Menos 3 meios das linhas externas de Psi. E agora vamos para o F e para o G. Aí o F puxa menos 2, linhas externas de F, menos 2, né? Linhas externas de G. Acho que não sobrou nada aí, né? Tá certo. Então acho que está tudo dentro do previsto, porque a gente está vendo que as linhas externas, quer dizer, normalmente é isso, canonicamente o que acontece na teoria lambda F4, por exemplo, a divergência é 4 menos o número de linhas externas de escalares. Então os escalares canônicos, né, que são o A e o B, eles estão aparecendo na dimensão correta, menos EA, menos ED. O Fermi na QED, vocês lembram, aparecia exatamente menos 3 meios, porque os Fermis têm sempre acoplamento psi-psi, é sempre acoplamento cúbico, né? Então por isso que aparece sobre 2 aqui. Esses Fermis aqui, como são Fermis auxiliares, eles têm dimensão mais alta, justamente eles puxam o gráfico mais para baixo ainda, né, como linha externa. Então, essa é a contagem de potência. Então a gente pode ver daí, por exemplo, né, que gráficos em princípio, né, com tudo zero, menos 4 linhas externas de A, que não está presente no Lagrangiano. No Lagrangiano nós não temos um vértice A4. No entanto, se a gente pegar um gráfico que tenha 4 linhas externas de A, mais nada, A, ele dá logaritmicamente divergente, ou um gráfico com 2 linhas externas de A. Mas gráfico com 2 linhas externas de A, a gente tem um termo lagrangiano que é AA, que é o termo cinético. Então vai ficar 4 menos 2. Então, agora, quer dizer, com vamos dizer assim, com esse número de linhas externas, quer dizer, com essa contagem de potências aí, a gente já pode fazer uma previsão, né, da onde é que vão poder vir as divergências. Claro que aqui a gente tem esses fatores, né, que a gente, por exemplo, fazendo um gráfico com 4 linhas externas de A, em princípio, ele é logaritmicamente divergente, mas eu posso ter linhas internas de AF ou de BG. Então esse gráfico, eu vou ter gráficos, quer dizer, mas na pior das hipóteses, né, se eu não tiver nenhuma linha interna de AF, nenhuma linha interna de BG, esse gráfico é, na pior das hipóteses, com 4 linhas externas de A, na pior das hipóteses ele é logaritmicamente divergente. Claro que pode haver gráficos que vão até ser convergentes, basta começar a botar bastante linha interna de AF dentro. Se eu pegar um gráfico com 4 linhas externas de A, mas com vários AFs dentro, né? Então, vamos ver, basta que tenha uma linha interna de AF. Se eu pegar um gráfico com 4 linhas externas de A, mais uma linha interna de AF, ele já fica convergente. Então, mas vamos pegar sempre a pior situação. Quer dizer, a ideia do Power Counter é que ele te dá sempre a divergência pior possível, né? Se uma divergência é ruim com o Power Counter, ela pode melhorar depois, por exemplo, as identidades de ordem. É o caso da QED, por exemplo, só para lembrar aqui. No caso da QED espinorial, né, vamos dizer, na QED espinorial, na QED de Dirac, a gente tem 4 menos o número de linhas externas de fóton, menos 3,5 do número de linhas externas de Psi. Então, isso é o que acontece na QED. E aí a gente vê esse gráfico aqui, por exemplo, né, que é o gráfico da polarização do vácuo, ele seria quadraticamente divergente, 4 menos 2. Só que ele, devido às identidades de ordem, né, ele deixa de ser quadraticamente divergente e passa a ser logaritmicamente divergente. Aí daqui para cá, quem faz isso é a simetria de Gauge. Depois, a mesma coisa com o gráfico com 4 linhas externas de fótons. Um gráfico que tenha 4 linhas externas de fótons, ele seria logaritmicamente divergente.
Mas aí, de novo, devido à simetria de gate, ele passa a ser finito. Ele já não diverge mais. Então, aí, o Power Counting, ele te dá um upper counting. Ele te dá, assim, o que a divergência pode ser de pior. Por isso que é bom fazer a contagem de potência, porque você já fica, assim, com a situação mais pessimista em vista. Daí, é só melhorar. Pior do que o Power Counting não pode ser. Então isso acontece quando você tem simetrias de gauge, né? Nesse caso, o que a gente tem não é simetria de gauge, mas a gente tem supersimetria. Então a gente vai ter que tirar as identidades de ordem da supersimetria, justamente para ver como é que a gente pode contornar isso aí. Então vamos pensar o seguinte, a gente já viu que, por exemplo, gráfico com duas linhas externas de A, duas linhas externas de B, certo? 4 linhas externas de A, depois eu posso também ter gráficos com duas linhas externas de Psi, 4 linhas externas de Psi não, aí linhas de F, então gráfico com duas linhas externas de F já é logaritmicamente divergente, com duas linhas externas de G já é logaritmicamente divergente. Por quê? Porque o F, né, o campo F, ele tem uma dimensão canônica mais alta, então ele já dá a dimensão mais alta, então a tendência da correção quântica é puxar para baixo, por isso que ele tem esse fator -2 aqui. Então a gente vai poder, já dá para ver quais são, quer dizer, na pior das hipóteses, né, a divergência que eu posso ter com 4 linhas externas de A, né, ou com duas linhas externas de A também. Se eu pegar só duas linhas externas de A, a contagem é quadrática. Mas claro, na pior das hipóteses, depois eu posso ter linhas internas de AF, ou para loops mais altos, até linhas internas de BG, o que pode reduzir a divergência. Mas na pior das hipóteses, ela é quadrática. Então a gente vai poder ter o seguinte, a gente vai poder ter linhas externas, né, vamos dizer assim, bom, em princípio também, nada me impede de ter, né, um gráfico desse tipo, né? Poderia ter um gráfico de térmico. Por exemplo, se eu tiver uma linha interna de A aqui, e aqui eu tiver um A, e aqui eu tiver um F, eu posso desenhar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o que a gente chama de um térmico, né? Então está aqui. Esse gráfico aqui, ele vai ser, o loop que está correndo aqui, é integral de momento, vou colocar assim, é integral de momento, e tem um propagador de A para F, que é um propagador de M sobre K2 mais N2. K2 menos N2. Então esse gráfico aqui, em princípio, realmente é quadraticamente divergente. Então, em princípio, eu posso ter uma linha externa de A. Então, em princípio, né, a pergunta é, no Lagrangiano, isso não tem. Eu não tenho uma linha externa de A no Lagrangiano. Mas eu posso gerar uma divergência. Mas não é só esse gráfico que eu tenho também. Vocês têm que observar que nós temos esse gráfico aqui também. O A se acopla com o Psi. Então, aqui também eu posso ter um propagador, quer dizer, eu vou ter alguma coisa simultaneamente com aquele gráfico, eu vou ter esse gráfico aqui também. K/ mais M sobre K2 menos M2. Esse gráfico aqui, esse K/ sobre K2 menos M2, isso aqui é zero por causa da simetria, né? Se eu fizer a simetria que vai de K em menos K, esse termo aqui vai em menos K, esse aqui vai em K2 mesmo, e o elemento de volume invariante. Então esse termo aqui é zero pela transformação, pela simetria, né, de K em menos K. Mas esse pedaço aqui do gráfico colabora. E esse colabora na mesma medida que esse aqui, V4K, e o propagador de A com F, que eu apaguei ainda agora, que era K2 menos N2. Constante de acoplamento aqui é G, e a constante, então esse gráfico tem um G da constante de acoplamento e esse gráfico tem um G da constante de acoplamento. A única diferença é que nós sabemos pelas regras de Feynman que, acho que o Gu já deve ter passado até por isso na aula passada, né, que loops fermiônicos ganham um sinal menos. Então, vamos dizer, essa divergência aí se cancelaria. Apesar dela, em princípio, estar presente pelo Power Counting, essa divergência, na hora que for escrever todos os gráficos a um loop, né, o A2 não importa, a um loop que tenha essa estrutura com apenas um A na linha externa, então eu não tenho 3 A's, então eu não posso ter esse gráfico aqui. Eu só posso ter aquele gráfico AAF, e aqui eu poderia ter, por exemplo, um APG, mas aí também eu poderia ter o outro gráfico de Psi-Psi, do acoplamento de um cálculo, Psi barrado Psi. Então,
a soma dos gráficos a um loop que dariam essa contribuição para essa função de Green de um ponto na linha externa, na ação efetiva, né? Esse gráfico aqui, ele seria aquele γ1 do campo A vezes A, essa aqui é a expansão da ação efetiva. A gente sempre tem a função de Green de n pontos, né? Com as dependências aqui x1, blá blá blá, xn, e aqui vezes os campos, φ de x1. Eu estou esquecendo n fatorial, φ de x. Então, esse gráfico, né? Ele acompanha uma linha externa de A, é o γ1, é a função de Green de um ponto. Então, em princípio, essa divergência tem. Ela, vamos dizer, nesse caso aqui, pelas regras de Pfeiffer, ela é cancelada exatamente por causa da presença dos loops fermiônicos com sinal menos e os loops bosônicos com sinal mais. É o famoso cancelamento das teorias de supercimento. O loop bosônico pode cancelar o loop fermiônico. Mas vamos deixar, em princípio, esse gráfico aqui. Então, uma linha externa de A, por exemplo, né? Então, vamos ter um gráfico assim. Provavelmente a identidade de Orff vai dizer que isso é zero. Então, uma linha externa de A, nós podemos ter duas linhas externas de A, algo desse tipo, né? Vou botar assim A. Três linhas externas de A e quatro linhas externas de A. Então, tudo isso aqui é A. Tudo isso que vale para A, vale para B. Para A e B. Em princípio, eu poderia gerar, né, gráficos com essa estrutura aqui. B é pseudo-escalar. Então, é claro que uma linha externa de B também deve dar zero, né, por argumentação de simetria, de paridade. Mas, mesmo fazendo a mesma coisa, né, o B se acopla com a G. Depois eu vou ter o propagador de B que se acopla com o psi, e o B que se acopla, B se acopla com o psi barrado, psi, gama, psi. Então, os loops fermiônicos e os loops bosônicos vão se cancelar também, mas é a mesma estrutura. Depois, férmio, né? Eu vou poder ter duas linhas fermiônicas, né? Psi barrado, psi. Botar férmio em linha pontilhada, né? Então, a gente vai poder ter a função de Green de dois pontos, né? Quer dizer, a alta energia do férmio, que vai dar só duas linhas externas de psi. Então, isso aqui já dá um gráfico linearmente divergente, já dá uma divergência linear. Depois, é claro, eu posso ter, por exemplo, dois psis e um A. Dois psis e um B, são os vértices de Yukawa. A gente vai poder ter vértices também desse tipo assim, psi, Yukawa. E aqui eu posso ter A ou B. São os acoplamentos de Yukawa, quer dizer, isso aqui seriam, no fundo, as renormalizações dos vértices de Yukawa, dos dois tipos de vértices, né? Vai dar um infinito também, dá uma coisa logaritmicamente divergente. Pelo power count, né? Isso aqui é 2 aqui e 1 aqui, seria log divergente. Depois, se eu pegar, por exemplo, duas linhas externas de psi, com uma linha interna de F, já dá convergente. Vai ficar 2 aqui, vai ficar menos 3, e 1 aqui, vai ficar menos 2, vai ficar menos 3, menos 2, menos 5. Então fica já convergente. Então, gráficos de psi divergente é só com A e F, com A e B na linha externa. É sem A e sem F. Quer dizer, algo desse tipo, né? Quer dizer, F ou G convergente. Então já não vai ser mais necessário, não vai pedir renormalização, não vai introduzir infinito nem nada, né? Depois, gráficos com 2F, eu posso botar 2Fs nas linhas externas. E aí esse gráfico aqui também é log divergente, ou 2Gs. FF ou GG. Então eu vou poder ter esses tipos de divergência. Bom, se alguém achar mais alguma coisa... Não, mas ele já está contemplado, né? O F e o G. Mas se mesmo também F e G, certo? Mas F e G também automaticamente deve dar zero por causa da paridade. Como esse G vai em menos G e o F vai em F, então esse gráfico aqui é identicamente zero por simetria de paridade. Mas por que posso ter então um A só, por exemplo? Porque o A ele é escalar.
Ah, não é possível. Então ele vai pseudo-escalar. Então você poderia... Então, acho... Bom, se alguém assim, olhar com mais atenção depois na aula, assim, na hora de estudar, né? Quiser dar uma olhada com mais atenção, pode ser até que eu tenha esquecido de alguma, mas não tem problema, porque as identidades de ordem, que é quando a gente derivar, elas vão começar a nos indicar. Eu estou só fazendo a primeira abordagem, né? Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, a ideia da renormalização, deixa eu apagar aqui. Então, o que a gente vai pensar? A gente vai fazer o esquema, né? Então, a gente sabe que o modelo tem infinitos, né? A gente vai ver que alguns infinitos se cancelam, a gente já viu que os tadpoles podem se cancelar, mas em princípio vamos deixar. Então, a gente sabe que a gente tem um modelo em 4 dimensões, quer dizer, a gente tem 4 dimensões e tem divergências e pelo power counting, o que a gente espera é renormalização. Então a gente espera que ele seja power counting e normalizer. Pelo menos do ponto de vista do power counting, né? A gente tem uma indicação de renormalizabilidade. Vamos botar aqui agora. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que ter o nosso lagrangiano de partida. Vamos dizer assim, vamos colocar assim, o nosso lagrangiano clássico, com o qual a gente começou, mas vamos ter que introduzir aqui. Daí, o que a gente vai fazer? A gente já aprendeu lá no curso anterior. A gente vai, primeiro, vamos buscar um esquema de regularização. Então, a gente vai precisar regularizar os infinitos, né? E depois da regularização, a regularização pede que a gente crie um lagrangiano de contratermos. Depois de criar o lagrangiano de contratermos, a terceira etapa é agrupar o lagrangiano de contratermos com o lagrangiano original e aí entra em ação a renormalização dos campos, a renormalização dos campos e parâmetros. Primeira etapa, então, depois de identificar as divergências, sabe, eu preciso regularizar. E aí a gente discutiu no outro curso vários tipos de regularização, né? Regularização por Slavnov, por derivadas superiores, né? Regularização até por Katoff, regularização dimensional, regularização analítica, regularização, tem também a regularização de Paul-Villars, né? Então a gente tem vários esquemas. Isso né? tudo naquele de funções beta? Eu falei sobre, lá no curso de funções beta, eu trabalhei com um pouco mais em detalhe a regularização de Slavnov, que é por derivadas superiores, porque essa aí é pouco conhecida, essa aí não é muito difundida, então eu prefiro colocar. E a regulação dimensional eu apresentei, mas deixei, como está em tudo quanto é livro, eu acho que tem livros muito bons. O Ryder, por exemplo, a regularização dimensional está muito bom, o Ramon também está ótimo. Quase todos os livros fazem muito bem a regularização dimensional. E a regularização analítica, que é bem parecida com a regularização dimensional. O que eu trabalhei um pouco mais no outro curso foi o que está mais assim fora do livro, que é o Slavnov tem, a regularização de derivadas superiores de Slavnov. Ela é boa porque ela é automaticamente invariante de Gauge, então ela não tem problema de você mudar a dimensão, então não tem problema com gama 5, é uma regularização, ela é mais, às vezes, algumas etapas mais complicadas, mas é uma regularização muito limpa. Bom, então, vamos dizer, a regularização tem vários esquemas. Normalmente, por exemplo, o que a gente sugere, né, uma regularização mais popular hoje em dia é a regularização dimensional. Né? Então, vamos colocar assim, a regularização dimensional é a mais aconselhada. O mais se popularizou por causa das teorias de Gauge, trabalhos até aqui do professor Jean-Pierre Polini, trabalho do Toft, Felton, etc. Então, a regulação dimensional é uma das mais aconselhadas. Né? Mas, em supersimetria, ela pode dar problema. Porque o que significa regularização dimensional? Mudar de dimensão. Aí, quando você muda de dimensão, você pode já não ter mais distribuidor de Majorana. Então, toda a supersimetria é baseada em termos de Majorana. Se você muda a dimensão, você tem um problema com a álgebra espinorial. Então, você pode perder a condição de Majorana, você não tem mais matriz gama 5. Quando você muda de dimensão, o gama 5 está muito atrelado à dimensão par.
Se você está numa dimensão, vamos dizer, não inteira, né, uma dimensão, regularização dimensional, você supõe que a dimensão é contínua, né, então o que a gente faz na regularização dimensional é dizer que a gente, ao invés de trabalhar em dimensão D igual a 4, a gente trabalha em dimensão 4 menos epsilon, onde esse epsilonzinho aqui é uma grandeza que, em princípio, é solta. E aí a gente faz a expansão, as divergências vão aparecer em 1 sobre epsilon, algumas potências de epsilon. A gente imagina que 4 dimensões, a dimensão correta que a gente quer é epsilon igual a 0. Então, as divergências vão aparecer como polos, né, múltiplos em 1 sobre epsilon. Mas, se eu mudei a dimensão, aí eu tenho problema com gama 5. Então, a regularização dimensional, ela teve que ser reestruturada para incluir o gama 5. Tem uma série de trabalhos que mostram quais são as prescrições que nós temos que acrescentar, tem que suplementar a regularização dimensional com prescrições extra para poder levar em conta a matriz gama 5. Então, ela é em supersimetria, o problema dela, agora no modelo de Versumino tem gama 5. E o outro problema é que quando eu mudo de dimensão, eu posso mexer no balanceamento entre férmions e bósons. O número de graus de liberdade muda com a dimensão. E aí você pode estar perdendo a supersimetria. Isso aí deu muita discussão. Em 1984, o Toft, o famoso Toft, fez 2 trabalhos errados, clamorosamente errados, mas assim, ele foi muito popularizado, esses 2 erros dele, porque ele dizia a supersimetria, ele fez 2 papers mostrando que não havia nenhum esquema possível que regularizasse a teoria supersimétrica. Ele mostrou que era impossível você regularizar uma teoria supersimétrica. E o argumento dele, o primeiro argumento dele estava errado, ele foi o primeiro trabalho, foi em maio de 84, e aí o pessoal em Cambridge descobriu o erro do trabalho dele. Aí, em julho, ele reapresentou a versão corrigida, que também estava errada. Que tipo de erro era? E o erro dele foi na continuação analítica, foi naquilo que como você deve tratar os tensores em dimensão contínua, em dimensão fracionária. Então ele cometeu erro assim, de natureza material. Depois ele se desculpou com a comunidade e tal, ficou por isso mesmo. Mas então, ele dizia que toda a teoria supersimétrica, se for renormalizada, ela nunca vai ser unitária. Ela pode ser renormalizada, mas ela não vai ser unitária, porque ele mostrava que a regularização introduzia ghosts e não tirava os ghosts. Então, ele dizia, então é impossível ter uma teoria supersimétrica que seja renormalizável e unitária simultaneamente. Foi aí que o erro dele maior foi. A gente entende, né, a questão dos ghosts, porque quando você muda a dimensão, né, você dá aqueles campos que são as componentes que sobram, por exemplo, podem ser escalares. Né? Então, por exemplo, você está em 4 dimensões, a terceira componente do campo vetorial, o A3, se você vai para 3 dimensões, ela faz o papel de um escalar. Né? Então, a componente A3, né, ela é um escalar. E o termo cinético, né, e aí na métrica lá, né, a gente tem, quando a gente pega F', F', né, o que a gente gera lá é, vamos dizer assim, F', se eu estou em 4 dimensões, vamos dizer que esses índices aqui sejam Mi-Chatel e Ni-Chatel, vão de 0 a 3. Isso aí estou em 4 dimensões, então tá legal. Então eu posso, e aí eu vou para 3 dimensões, onde meu índice Mi é 0, 1 e 2. Então vamos dizer, esses aqui são os meus índices 0, 1 e 2 das 3 dimensões, e a quarta dimensões tem um índice a mais, que é o 3. Então esse tensor aqui, o F', de massa, ele pode se quebrar, ele vai ser F', totalmente em 3 dimensões, 0, 1, 2. Mas depois eu posso gerar um termo em que esse aqui é Mi e esse aqui é 3. Esse aqui é Mi e esse aqui é 3. Ou então eu posso gerar um outro que esse índice esteja na 4ª dimensão, esse aqui está na 3ª, em 3, 4 dimensões, 3 dimensões. E aí, mas claro, esses 2 termos são iguais, então vamos dizer que você vai ter isso aqui. Esse termo aqui é o F', F', quer dizer, o Dmi é Mi menos Dmi é Mi, dentro das 3 dimensões. Agora sobra esse termo aqui, que é F'3, F'3, quer dizer, vai ser F', vou botar assim, 3, botar assim, vai ficar. Então, quem é F'3? Vamos colocar aqui, né? F'3 é Dmi A3 menos D3 a Mi. Então vamos dizer que esse índice aqui, vamos dizer que a gente, esse campo A3, que é a terceira, que é a componente extra, não dependa das componentes das coordenadas das 3 dimensões. Quer dizer, eu tenho um A3
que só dependa de t, x e y, mas não dependa de z, que é a terceira componente. Então, porque eu estou vendo esse campo aqui, é o campo externo às três dimensões. Então, se eu fizer essa prescrição de redução dimensional, esse campo aqui, isso aqui é a D3, né, do Amisa, quer dizer, todas essas componentes aqui que estão no mundo bidimensional, quer dizer, a minha prescrição seria essa, a derivada em relação à componente 3 de qualquer campo é igual a zero. Todos os meus campos, nas três dimensões, 0, 1, 2, não dependem da terceira componente espacial, não dependem do Z, mas que a gente fizesse essa prescrição. Então, na verdade, o meu F mi 3 é d mi A3. A3 é um escalar, do ponto de vista das três dimensões, né? A componente A3 ela não é tocada pelas transformações de Lorentz S1, 2. Essas transformações de Lorentz S1, 2 elas vão misturar Tx e Y, mas elas não vão tocar no Z. Então, a componente A3 ela sofre rotação do ponto de vista do grupo de Lorentz em 4 dimensões, mas ela é um escalar do ponto de vista do grupo de Lorentz em 3 dimensões. Então, isso aqui faz o papel, vamos dizer assim, de um escalar. Então, a gente teria alguma coisa como se fosse assim, né? dmi φ, dmi φ. Com sinal menos, né? Porque aqui é menos um quarto de f mi e f mi. Então, sobre 2, então. Sobre 2. Então, esse campo aqui, ele poderia se comportar, ele poderia estar se comportando como um ghost, um campo escalar com sinal trocado. Né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, o que pode acontecer, né, é que quando você reduz a dimensão, algum campo que é físico, ele pode aparecer da dimensão abaixo como um campo com a métrica invertida. E aí, o que o Topff estava alegando é que, claro, quando você regulariza, aí você mata isso. Quer dizer, quando você renormaliza, quando você regulariza uma teoria, o que você faz é realmente introduzir ghost. Então, você faz, por exemplo, Pauli Villars, você introduz campos com a estatística oposta. Quer dizer, quando você regulariza uma teoria, que você muda ela de dimensão, por exemplo, você está introduzindo uma série de ghosts. Aí você renormaliza. Quando você renormaliza e joga fora aquele parâmetro de dimensão igual a zero, você mata o lixo. O que Topff estava dizendo é que numa teoria supersimétrica o lixo fica. Então você regulariza, renormaliza e aí volta para a dimensão, mas aí você não tem como se livrar desses ghosts. Então, era a tese que ele estava levantando para mostrar que toda teoria supersimétrica careceria de unitariedade. Então, isso aí, estou colocando isso, porque isso aí não é uma coisa tão trivial. Né? A regulação dimensional ela é de 72 e até, vamos dizer, 84, Topff foi um dos criadores dela. Então, foi ele mesmo que, junto com o Veltman, né, e aqui no Brasil o professor Giambiati e o professor Bolini, né, paralelamente também fizeram a regularização dimensional. Né? Então, ele vacilou aí. Então, eu estou só colocando isso porque numa teoria supersimétrica a gente tem que ter cuidado. Agora, existe um esquema que foi idealizado e adaptado para a supersimetria, que é a regularização dimensional por redução dimensional. Então, vocês conhecem aquele livro Fields, né, que está na rede do Ziegel? Então, quem idealizou esse esquema de regularização foi Roy Ziegel. Então, o Ziegel, ele se preocupou de criar um método de regularização dimensional por redução de, ele chama de dimensional reduction, dimensional regularization by dimensional reduction. Então, é regularização dimensional por redução dimensional. Ele cria uma prescrição para como você faz a regularização dimensional numa teoria supersimétrica. Ele dá a especificação de como você tem que trabalhar a álgebra espinorial quando você faz a regulação dimensional. Então, quem quiser dar uma lida sobre isso, assim, a título de, só de dar uma lida, assim, ter uma ideia do que ela fala, né, como funciona, ela foi proposta por Ziegel. Então, está no livro dele, no livro Fields. Para quem não sabe, esse livro está disponível nos archives, né? Ele nunca publicou esse livro, até porque esse livro vai sendo constantemente aperfeiçoado. À medida que ele vai dando os cursos, ele vai melhorando esse livro. Esse livro é muito bem, para mim é o melhor livro que tem. Não tem livro melhor do que esse.
ele é muito completo. E ele, o cara tem muita experiência. Nesse livro ele tem um capítulo, uma descrição sobre a regularização dimensional por redução dimensional, quando ele fala de supersimetria. Então, se interessar alguns de vocês, tá, pode ser. Então, digamos, de alguma forma nós regularizamos. E aí, então, nós estamos a nível. Então, primeiro regulariza, aí com a regularização você tem como separar o que é finito do que é infinito. Pela regularização, o infinito deixa de ser infinito, o infinito passa a ser alguma coisa que é alguma potência do cutoff, ou pode ser um logaritmo do cutoff, ou pode ser o polo, né, na expansão 1, na expansão da regularização dimensional. Mas de alguma maneira você viabiliza, quer dizer, você transforma o infinito em alguma coisa que vai divergir num certo limite, mas você não está naquele limite. Você então introduz um parâmetro que te elimina os infinitos. E aí, é claro, quando aquele parâmetro for a zero, ou quando aquele parâmetro for a infinito, os infinitos reaparecem. Mas, então, quando você regulariza a teoria, o processo de regularização é a coisa só, vamos dizer assim, você disponibilizar os infinitos sob forma de grandezas finitas. Quer dizer, então, você, com a regularização, você pode ter, vamos dizer, uma integral que é infinita, você separa essa integral, uma parte finita, mais uma divergência que vai aparecer como infinito no limite. Quer dizer, alguma coisa, mais uma grandeza, que vamos chamar aqui, uma grandeza, vamos chamar div, né? Que essa grandeza aqui, essa divergência aqui vai a infinito, quando algum parâmetro que a gente pode introduzir vai a zero ou infinito. Que é o parâmetro de regularização. Se for um cutoff vai para o infinito. Se for de regularização dimensional, o epsilon vai para zero. Mas você introduz um parâmetro que você vai controlar no final, esse parâmetro vai te permitir transformar as grandezas infinitas em grandezas manipuláveis, né? Mas que num certo limite elas irão divergir. Aí com isso aqui, a partir dessa separação, essas divergências vão dar para nós o chamado lagrangiano de contratermos. E aí quando a gente tem o lagrangiano original mais o lagrangiano de contratermos, a gente junta os dois e forma o lagrangiano zero. Então vamos botar aqui, vamos escrever aqui. Então, quer dizer, a nossa ideia... Deixa eu acabar, tá? 5 minutinhos, a gente prepara para a próxima aula. Fazer rapidinho, só para lembrar quem não está acostumado, ou quem nunca viu, ou quem viu e está esfriado. Só no caso da QED, que é rapidinho, né? Se a gente pegar o lagrangiano da QED. Então a gente começa. Lagrangiano da QED, vamos dizer, da QED esquinorial, da QED de Dirac. Então a gente tem termo de Maxwell. Fixamos o gauge. Fixa o gauge dessa forma. Então no caso abeliano, não precisa colocar ghost. E aí a gente tem aqui o lagrangiano de Dirac. E o lagrangiano de interação. Então esse é o lagrangiano de partida. Aí a gente vai introduzir, a gente faz o power counting. Aí fazemos o power counting. E aí vemos, a gente vai ter divergências. As divergências que nós temos são essas aqui. Temos depois essa divergência aqui, férmio. E depois temos a divergência do vértice. Então são as três divergências que a QED espinorial apresentou. Quando a gente regulariza, esse gráfico aqui é divergente, mas eu vou quebrar ele de uma parte finita, de uma parte que tem um cutoff. A mesma coisa com esse, a mesma coisa com esse. Aí então a gente introduz. A gente introduz os lagrangianos de contratermo. Então a gente introduz, a gente sabe que vai produzir uma divergência com essa estrutura aqui. Então a gente vai ter aqui menos um quarto. Aí vamos introduzir aqui um
vamos chamar isso aqui KA. Esse KA aqui é onde a gente isolou os infinitos, é o chamado contratermo. E aqui a gente vai ter o termo F mini ao quadrado. Então vai aparecer essa divergência aqui, ela pode ser escrita exatamente desse modo aqui. Esse termo aqui, vocês poderiam pensar, esse termo aqui também vai aparecer uma divergência desse tipo. E aí eu vou precisar jogar um pouco. O que é o contratermo? O contratermo é uma expressão, por exemplo, aqui, pode divergir, vamos botar alguma coisa assim, 1 sobre epsilon, quando esse epsilon vai a zero e se tende a infinito, mas que tem exatamente essa forma. O fato da teoria ser renormalizável, ela está dizendo justamente isso, que as divergências que vão aparecer, elas vão aparecer da mesma forma que a estrutura do lagrangiano de partida. Só que o lagrangiano de contratermo é o lagrangiano de partida com coeficientes agora que são infinitos, quer dizer, quando eu regularizo e organizo os infinitos se estruturam exatamente como é o lagrangiano de partida. Só que pelas identidades de ordem da Q e D, a simetria de Gauge diz que esse gráfico aqui, essa estrutura aqui, ela não pede nenhuma renormalização, ela não gera nenhum infinito independente. Então esse termo permanece tal qual ele é. Vamos pensar aqui no sobre 2 alfa, dmi a mi ao quadrado. Toda a renormalização do setor de Gauge, ela vem da parte de máximo, da parte transversa. Depois, o FEV, ele pede, então a gente vai poder ter aqui um contratermo ligado, vamos dizer assim, kappa psi, ligado à parte cinética, então eu vou gerar um infinito, na verdade, um infinito. Esses dois termos são agrupados assim na teoria clássica. Na teoria quântica, a divergência pode fazer com que apareça um contratermo para esse pedaço aqui, que é o termo cinético, e depois um contratermo, que vamos chamar de kappa n, que vai ter a mesma estrutura, vai aparecer, quando eu abrir esse gráfico aqui, há um loop, por exemplo. Esse gráfico aqui é o gráfico que tem psi barrado, psi. E aqui tem um propagador psi barrado, e aqui tem um vértice, aqui tem outro vértice. Então esse gráfico aqui é um gráfico que tem esse propagador, né? O propagador aqui, 1 sobre K2, que é o propagador do fóton, né? Eta mini, blá blá blá, e aqui o propagador de Dirac. Mais n sobre K mais P ao quadrado, menos n2. Então a gente está vendo aqui 4 e 1, 5, 2 e 2, 4. Então esse gráfico é linearmente divergente. Ele pede uma divergência, vai aparecer um infinito ligado a esse pedaço aqui, K slash sobre K do né? E vai aparecer um outro infinito ligado a esse termo aqui, n sobre K2. Esse termo aqui, esse K slash sobre K, isso aqui vai ser linearmente divergente, e a parte de massa aqui vai ser logaritmicamente divergente. Então vão aparecer dois infinitos independentes aqui. Mas, de qualquer maneira, isso está no lagrangiano de partida, e essa forma também está no lagrangiano de partida. E depois tem esse termo aqui também, esse gráfico aqui. Na QD é um loop, é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui tem esse propagador, 1 sobre K, 1 sobre K, 1 sobre K2, é logaritmicamente divergente. Então vai aparecer o infinito a partir desse gráfico, e vai ter essa forma, menos K, que a gente vai chamar contratermo do vértice, é psi barrado, gama mi, psi a mi. Então esse é o que a gente chama de lagrangiano de contratermos. Power counting me diz que gráficos eu tenho que calcular. Aí a gente estipula, seleciona um esquema de regularização e calcula os gráficos nesse esquema de regularização. Quando a teoria está regularizada, significa que eu estou podendo os infinitos desapareceram. Os infinitos se tornaram grandezas manipuláveis, mas que vão se tornar infinitas num limite, quando eu tirar aquele elemento da regularização, que seja um cutoff, que seja o parâmetro X, não importa. Tem algum esquema, no caso de Pauli-Villers, eu vou tirar os campos regularizadores, a gente introduz alguma coisa para regularizar a teoria, faz tudo e no final tira. E aí o que sobra seria a teoria normalizada. Bom, então, vou apagar isso aqui. Então a gente começa a juntar esse Lagrangiano. Então a gente pega o seguinte, esse Lagrangiano aqui da QD, vou começar a escrever esse. Bom, vou pegar a coisa seguinte. Apagar. Estou quase acabando, desculpa aí, só para não pegar pesado direto para a próxima vez.
Quem quiser dar uma olhada nisso, isso aí está no nosso curso do ano passado, é o curso de divergências ultravioletas. No curso do primeiro semestre do ano passado a gente fez isso em mais detalhe. Mas é só, a ideia é essa, é simples assim. O negócio é depois é só calcular as integrais, né? Mas as integrais estão calculadas em geral nos livros. Mas se a gente tiver uma teoria nova, a gente tem que calcular. Então a gente vai juntar esse termo com esse termo aqui. Então eu vou ter esse termo aqui, menos 1/4 de 1 mais kappa A. Esse kappa A, então, é o contratermo. É uma coisa que vai ser infinita quando eu remover o cutoff. E aqui f min ao quadrado. Depois eu vou ter aquele termo lá que não pede nenhum contratermo, então ele continua sendo 1 sobre 2 alfa. Demi a mi ao quadrado. Depois o termo de Dirac, então a gente vai ter aqui mais 1 mais kappa psi, psi barrado, i gama mi, demi psi, menos kappa, um outro contratermo, uma grandeza infinita, m, psi barrado, psi, e depois a parte do contratermo do vértice, mais kappa v, psi barrado, gama mi, psi, a mi. Então tá, o que eu fiz? Eu peguei o lagrangiano original, juntei com o lagrangiano de contratermos. E aí agora eu posso começar a fazer redefinições. Aqui eu tenho algo que é quadrático em A, dmi a i menos dmi a mi ao quadrado. Então eu posso pegar esse raiz quadrada de 1 mais kappa A, que eu vou chamar de ZA, elevado a 1. Então eu posso fazer o seguinte, posso pegar esse raiz de 1 mais kappa A, atuar nesse objeto aqui e redefinir um novo objeto aqui, que eu vou chamar de ami terra. Só um minutinho, duas perguntas. Só quando você somou ali embaixo, por que o KV não tem... Tem, porque eu errei. Eu errei isso. Tem menos zero, deixa tudo errado. E aí no KN também, então, né? Também, é 1 mais kappa V, e aqui, obrigado. E no coisa de contratermo, você só falou que não precisa o dmi. Não. Então, tecnicamente, é isso aí mesmo. Então, não deveria aparecer na de contratermo ali, deveria ser 0 onde tem o... Desculpa. Obrigado, está corrigindo corretamente. Quer dizer, na parte de contratermo, ele não entra. Obrigado. Então, ele não pede nada de novo, exatamente. Tem que olhar, o lagrangiano de contratermo é só da onde saem os infinitos. Em princípio, por power counting, esse objeto aqui é um objeto com 2 A's nas linhas externas. Mas ele é a parte longitudinal. Então, pelas identidades de ordem, a gente mostra que não aparece nenhuma divergência. Esse termo aqui não recebe nenhuma correção quântica. Por mais loops que eu coloque aqui dentro, o resultado desse gráfico nunca vai ter essa forma, vai ficar sempre com essa forma. Isso aí é invariante, tá? Então, por isso que ele está fora, como você bem observou, ele não aparece no lagrangiano de contratermo. Obrigado pela correção. Então, esse termo aqui vem porque já estava no lagrangiano original. Aqui entra 1 mais kappa, aqui entra 1 mais kappa, que é isso aqui, mais esse aqui. Hein? Então, eu botei menos e mais aqui, né? Então, esse aqui era menos, e aqui eu botei... Vamos manter o sinal, que eu posso definir tudo a menos no sinal, então boto menos para manter a mesma coisa. Teve um problema. Menos 1 eu posso incorporar. E aqui é a mesma coisa. Tá, muito bem. Então, esse cara aqui, eu redefini, eu posso reabsorver essa grandeza dentro do próprio campo, e redefinir esse novo campo. Claro, aí quando eu redefinir esse novo campo, eu vou ter que mexer aqui, eu vou ter que expressar agora. Minha ideia agora vai ser expressar tudo em função disso. Aí aqui, de novo, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Raiz de 1 mais kappa psi. É quadrático em psi. Então, raiz de 1 mais kappa psi. Psi, eu vou redefinir como sendo um campo chamado B. Depois eu vou explicar por que o B e por que o R depois. Então, isso aqui eu já redefini. Agora, esse termo aqui, então vamos parar por aqui e vamos começar a fazer o seguinte agora. Vamos colocar tudo isso agora, vamos escrever o nosso lagrangiano da seguinte maneira. Então, o nosso lagrangiano, então agora vai ficar menos 1/4 do f min B, f min B,
esse cara aqui. Esse cara aqui, eu vou ter mais 1 sobre 2 alfa. Vou chamar isso aqui, normalmente a gente chama essa grandeza aqui, 1 mais capa A, a gente chama de CA. E 1 mais capa psi, a gente chama de Z psi. Então, esse campo aqui é ZA a menos 1 vezes esse. Quer dizer, esse campo AMI aqui, que está aqui, ele é o ZA menos meio vezes o AMI. Então, ele vai aparecer aqui ZA menos 1. Vai aparecer aqui DMI AMI-B. Então, eu estou simplesmente substituindo essa redefinição que me veio daqui, aqui. Então, esse campo A é esse Z a meio aqui, então vai para cá. Z a menos meio A B. Então, por isso que apareceu aqui esse Z a menos 1. Depois, a mesma coisa para o psi. Nós vamos chamar esse cara aqui, o lagrangiano de Dirac, vai ficar psi B barrado e gama mi dmi psi B. Depois o termo de massa vai ficar menos 1 mais capa N. E aí agora, quando eu for escrever esse psi em função do psi B, vai aparecer um Z psi a menos meio aqui. Então vai aparecer, na verdade, um Z psi a menos 1 aqui. Tá, menos psi a menos 1. E aqui tem o M. E aqui nós vamos ter o psi B. Psi B. Tá certo. Depois, esse termo aqui. Menos 1 mais capa V. Então, esse contratermo aqui foi induzido isoladamente só por esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui induziu esse contratermo. E esse gráfico aqui, por exemplo, induziu esse contratermo, capa A. E esse gráfico aqui induziu o contratermo capa psi. Tudo bem. Agora, eu tenho que jogar tudo aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, quando eu substituir, aqui vai ficar o meu próprio E. Agora, eu vou ter um Z psi a menos 1, que vem daqui. Vou substituir esse psi por psi B. Então, vai ficar um Z psi a menos 1 e um ZA a menos meio. Vou botar isso aqui na frente e boto o E aqui. E aí vai ficar psi B barrado, gama mi, psi B. Então a gente juntou os contratermos junto com o lagrangiano original e fez o que a gente chama de renormalização dos campos. E agora a gente está pronto para redefinir os parâmetros. Então, o que a gente chama, então, a gente vai pegar essa grandeza aqui, esse ZA aqui está no denominador. Então eu vou chamar alfa ZA, está no denominador, eu vou chamar isso aqui de alfa B. Então esse termo aqui, esse cara que desce, alfa ZA, eu vou chamar de alfa Z. Alfa B. Então aqui, meu lagrangiano começa a ter a forma do lagrangiano de partida. Mas contudo, aqui tem o infinito, está escondido dentro daquele capa A. Depois aqui, a mesma coisa. Aqui já está pronto. Aqui vai ficar como está. Agora aqui, eu vou poder juntar tudo isso. Esse 1 mais capa N, eu vou chamar de ZN. É 1 mais capa N. Aí aqui vai aparecer o Z psi a menos 1, que é o infinito que veio daqui, mas ele interfere aqui, vezes esse N, que eu vou chamar isso aqui de NB. Então, formalmente, esse termo aqui, ele fica menos NB. Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou apagar isso tudo, a gente pode agora juntar isso tudo aqui e botar aí gama mi, menos NB, psi. Então vocês estão vendo que o lagrangiano está sendo reconduzido à forma inicial do lagrangiano clássico que deu origem a tudo, mas só que o tudo redefinido, uma redefinição formal dele. Vamos depois. Agora aqui a gente vai poder juntar tudo isso, esse 1 mais capa V, eu vou
vou chamar de ZV. Sempre que tiver um mais calmo, a gente chama de Z. É a tradição da notação. Então, isso aqui eu vou chamar de ZV. Isso aqui eu vou chamar de Z psia menos 1. Isso aqui eu vou chamar de ZA. Isso aqui é ZA menos meio. E eu vou chamar isso aqui tudo de EB. Então, esse lagrangiano aqui vai ficar menos EB, psi barrado, psi B barrado, gama mi, psi B, A, mi, Fá, B, mi. Então, tudo agora, eu peguei o meu lagrangiano de partida e no lugar do que tinha, eu fui só colocando uma etiquetazinha de tudo. Então, esse lagrangiano aqui é o lagrangiano que a gente chama de lagrangiano beta. Essas grandezas aqui, com as quais eu iniciei meu cálculo, e fui calculando as grandezas infinitas e reagrupando, que eu chamo de grandezas renormalizadas. Então, esse aqui é o meu psi renormalizado. Quem é meu AMI renormalizado? É ZA a menos meio, AMI B, ou vice-versa. A mesma coisa aqui. Essa grandeza aqui é que eu vou chamar do alfa renormalizado, me deu alfa beta. Essa massa aqui é a massa renormalizada. Então, tudo aquilo que eu iniciei, joguei os contratermos, eu faço os cálculos, vamos dizer, na teoria renormalizada inicial. É como se a teoria clássica inicial é aquilo que vai ser o renormalizado. Aí eu começo os cálculos, regularizo, jogo os contratermos, aí tudo aquilo que é inicial mais contratermo eu reagrupo e chamo de EBR. Então, isso aqui é a minha carga renormalizada. Vamos colocar assim. Então, a gente tem essas. Então, no fundo, isso tudo aqui, a gente vai chamar de ZE, quer dizer, no fundo, no final do dia, a renormalização da carga, ela fica por conta de 3 renormalizações. O infinito que vem do vértice, o infinito que vem da parte cinética do psi e o infinito que vem do cálculo da polarização do vácuo. No curso anterior, a gente mostra, por identidade de Warren, que esse termo aqui é exatamente igual a esse. Então, essas duas grandezas se cancelam. Então, na QD, no final de tudo, quem renormaliza, vamos dizer assim, a carga beta, a carga renormalizada, é ZA menos meio da carga beta. No fundo, a renormalização que sobra para a carga já é a renormalização do campo do fóton. Não é isso? Oi? Mais um meio. Oi? Aqui é mais um meio? Ah, é o contrário. Obrigado. Então, aqui a gente está juntando essas... Quer dizer, aqui é a mesma coisa. Vou chamar isso aqui de ZM. Então, a renormalização da massa, ela vem do contratermo que é gerado no termo de massa, junto com o contratermo que é gerado na parte cinética. Isso me renormaliza a massa. A mesma coisa a gente fez ali com o parâmetro de Gauge. Esse parâmetro de Gauge, ele se renormaliza não de uma forma independente, mas via função de onda, via campo do fóton. Então essa é a ideia. Quer dizer, a gente chama, é uma questão de convenção, a gente chama aquilo que a gente tinha, mais os contratermos. Quer dizer, quando a gente pega esse lagrangiano aí e começa, se quiser fazer a volta, pega tudo parte do B, e aí começa a redefinir tudo que é B em função do que é R, eu vou chegar ao lagrangiano com os contratermos, que vai matar os infinitos. Então, a teoria B, ela contém o lagrangiano renormalizado mais os contratermos. O que a gente chama de teoria renormalizável, ou quando o modelo é renormalizável, é justamente quando eu consigo chegar a um lagrangiano B que tem exatamente a mesma forma que o lagrangiano de partida. Não apareceu nada de novo. Numa teoria não renormalizável, o que pode acontecer é que comecem a aparecer aqui termos novos, né, que não estavam presentes no lagrangiano de partida. Só para finalizar, quando a gente fez o nosso curso anterior, a gente mostrou, numa QED escalar, a QED ela não pede o aparecimento desse termo aqui, ela só tem interação de Gauge. Mas aí o Power Counting mostra que esse gráfico é preciso, então, quer dizer, a renormalização ela me acrescenta uma interação que não estava presente. Isso. Mas é uma única. Se aparecer um número infinito de interações que não estavam presentes, sempre vai aparecendo mais uma e mais outra, teoria não renormalizável. Numa teoria renormalizável,
a gente tem sempre um número, nosso lagrangiano de contratermos, ele para a uma certa hora. E não tem mais nada acima dele. Então a teoria se renormaliza, ela para ali. Numa teoria não renormalizável, eu não tenho como parar. Cada vez eu vou gerando mais termos que não estavam presentes na versão anterior. Então, mais ou menos a base é essa. O que nós temos que fazer agora? Transplantar essas ideias para o modelo de Versumino. Só que no modelo de Versumino nós temos um número maior de vértices e nós podemos, em princípio, gerar vértices que não vão estar presentes no lagrangiano original. Por exemplo, eu posso gerar um termo que vai ser linear em φ. Aquele A. A Aurecalma me diz, eu posso ganhar. Então, o que a gente vai fazer? Qual é o papel das identidades de Ward? É mostrar que a contagem de potências, ela me dá todas as possibilidades de infinitos que eu posso gerar. Então, eu vou pegar o meu lagrangiano de partida de Versumino e, baseado no power count, eu vou gerar um lagrangiano de contratermo. Só que nós vamos usar as identidades de Ward. E aí, a gente vai mostrar que, pelas identidades de Ward, alguns contratermos que o power counting me indica que eu posso colocar, eles não aparecem. Então, o papel da identidade de Ward é, depois que você fez o power counting e, vamos dizer, formalmente você sabe todos os contratermos que você vai ter que jogar na ação inicial, o papel das identidades de Ward depois é te dizer, não, ó, esse não precisa, esse vai ser zero, esse vai ser zero, então isso nós vamos fazer. A identidade de Ward ela vai controlar o nosso lagrangiano de contratermos, e aí a gente vai mostrar que o lagrangiano original mais o lagrangiano de contratermos pode ser colocado sob a forma de um lagrangiano beta que tem exatamente a mesma estrutura que o lagrangiano de partida. Então essa é a ideia. Então o papel dessa identidade de Ward é muito importante por isso, porque ele te ajuda, quer dizer, o power counting, ele é a primeira coisa que você faz para poder controlar os infinitos, saber onde estão os infinitos. Mas ele pode te dar mais infinito, como eu falei, ele é sempre um ápero. Ele pode sempre te dar mais coisas que na verdade não tem. Ele pode dizer a divergência é mais forte do que na verdade ela é, ou eu posso ter mais contratermos do que na verdade eu tenho. Mas aí as identidades de ordem vão te acertar isso. Então, essa teoria é renormalizável, a gente vai ver que todos os contratermos novos, que não estão presentes no lagrangiano original, não vão aparecer. E aí o lagrangiano original de contratermo, ele se encaixa direitinho no lagrangiano original para formar o lagrangiano dessa ideia. Foi isso que aconteceu ali quando a gente não coloca o termo do lineamento? Isso, por exemplo, aqui eu já sabia pela identidade de Ward que esse termo não vai gerar um infinito independente. Então, eu já sabia. Porque, por exemplo, você poderia falar o seguinte, mas pelo power count, você poderia, tá bom, justo. Só para finalizar. O famoso finalizar. O Hugo também já está nessa, né, amigo? Ele me falou que ele também já está nessa, só para acabar. Então, só para acabar realmente, se a gente olhar para o power count da QED, esse gráfico aqui é divergente. Então, eu poderia chegar e colocar alguma coisa assim, mais um contratermo, que eu posso chamar de capa 4, que vai ter, sei lá, a Mi, ou um contratermo, capa, Mi, capa lambda, a Mi, a capa, a lambda. Poderia jogar isso, porque eu tenho um infinito com essa forma de 4 lados. Só que, pelas identidades de ordem, eu vejo que esse gráfico aqui, na verdade, não é infinito. Ele por power counting, ele é log divergente. Mas pelas identidades de ordem, ele se torna finito. Então, eu não preciso jogar esse contratermo. Então, na renormalização da QED, eu já não jogo esse contratermo, porque eu já sei as identidades de ordem. Certo? Então, essa aqui é a ideia. Tá bom? Então, digo assim, não, naquele termo de calibre ali, é isso que está acontecendo? É isso que está acontecendo. Você tem uma identidade de ordem que diz, ele não recebe nada, ele fica finito. Então, quando você renormaliza esse parâmetro de gate, você renormaliza via função de onda, mas não veio uma renormalização puramente dele. A renormalização que entrou aqui foi a renormalização que já veio daqui. Certo? Essa aqui é a ideia. Bom, então, vou parar por aqui hoje. E aí, a gente eu vou mandar o e-mail. Provavelmente, a aula de SUSE, eu vou ter que dar, que aí sábado que vem é SUSE, mas eu estou fora. Então, eu vou dar aula de SUSE na terça-feira da tarde, porque eu gostava da aula quinta, né? Eu só não posso pedir para trocar com você iria para sábado, eu ficava na quinta, porque quinta eu tenho um compromisso fora. Então você continua com a sua aula na quinta e eu pego terça. Terça de 6 às 8, Suzy. E tem elétrica também, né? Elétrica é sexta-feira. Aí a sexta eu estou aí. Oi? Você não ia dar mais uma? Mas é quinta, eu não pude. Olha, pediu para ser na quinta, mas eu não vou poder, talvez na outra. Tá legal? Então semana está tudo regular. A terça-feira você deve dar aula de SUS, então. Vou dar aula de SUS, eu vou avisar a vida.